Sabe aquela guerra que acontece dentro da nossa cabeça? E não é de vez em quando, é todo santo dia. De um lado, existe a parte de você que quer mais, que sonha com uma vida diferente, que sente o coração acelerar só de imaginar o que poderia conquistar. Essa parte que acredita, que deseja, que tem sede de viver de verdade. Mas, do outro lado, existe a voz que te puxa para baixo. A voz que corta sua coragem pela raiz e sussurra: você não é bom o bastante. Vai dar errado. Para que tentar? Vai passar vergonha. Essa é a guerra contra a sua própria mente. E não existe inimigo mais cruel do que aquele que mora dentro de você. Porque se fosse alguém de fora, você poderia lutar, se defender, contra-atacar. Mas quando é você contra você mesmo, a batalha é invisível. Ninguém vê, ninguém percebe. E só você sente a dor de deitar à noite sabendo que perdeu uma luta sem sequer ter saído do lugar. E o pior é que essa guerra não acontece uma vez. Ela acontece o tempo todo. Ela aparece quando você pensa em acordar cedo para treinar. Aparece quando você quer começar um projeto que está martelando na sua cabeça. Aparece quando você decide que vai abrir a boca e dizer o que sente. E o resultado? Sua mente te sabota com a arma mais silenciosa e perigosa de todas: a dúvida. A dúvida te paralisa. E se você não reage, a dúvida vira procrastinação. A procrastinação vira arrependimento. E o arrependimento, quando acumulado, vira identidade. E de repente, você não só perdeu uma batalha, você começou a acreditar que nasceu para perder. E quando isso acontece, a guerra já está quase perdida. Mas entenda uma coisa muito importante: isso é mentira, porque sua mente não nasceu para ser sua inimiga. Ela só aprendeu a lutar contra você porque você a treinou assim. Cada vez que você recuou, cada vez que desistiu, cada vez que disse "não tô pronto", você reforçou o lado da derrota. Você ensinou sua mente que o medo manda mais que você. Mas isso também significa algo poderoso. Você pode reprogramar sua mente para lutar a seu favor e não contra você. Então, como é que você vence essa guerra? Existem algumas formas. Deixa eu te mostrar. A primeira delas é clareza. Porque quando você não sabe o que fazer, sua mente inventa 1000 histórias para você parar. Ela joga todos os "e se" possíveis na sua cara. E se eu errar? E se rirem de mim? E se não for o momento certo? Mas quando você tem clareza do próximo passo, e só do próximo passo, o barulho diminui. Clareza é como acender a luz no campo de batalha. Você ainda não enxerga o final da guerra, mas já sabe onde mirar. E sabe o que acontece? Só de ter clareza, você tira a arma das mãos da dúvida. Você começa a andar, e cada passo vira um ato de resistência contra a covardia. A segunda maneira de se livrar desta guerra são as pequenas ações, porém constantes, porque sua mente não acredita em discurso motivacional. Ela não acredita no que você fala. Ela acredita no que você faz. Porque toda vez que você age, mesmo com medo, você prova para si mesmo que pode. E cada pequena vitória é como uma bala certeira contra a dúvida. E a cada vitória, por menor que seja, a sua confiança começa a nascer. Isso significa que aquele projeto que você fica enrolando para começar não precisa ser iniciado pensando no resultado final. Ele começa com um micropasso. Escreve a primeira página, grava o primeiro minuto, diz a primeira frase. Seja o que for, comece. Porque a guerra não é vencida com uma grande batalha, mas com várias pequenas vitórias acumuladas. E por fim, outra forma de te ajudar é mudar o script interno da sua cabeça. Afinal, você já reparou como sua mente fala com você? Normalmente, o tom é duro, julgador, impaciente. É como se você tivesse um carrasco dentro da sua própria cabeça. Mas você pode mudar o script. Quando ela disser, você vai falhar, responda, talvez, mas e se eu não falhar? Quando ela disser, você não é bom o bastante, diga, posso não ser ainda, mas vou me tornar. Você não elimina a voz. Você muda a narrativa. E aos poucos, começa a transformar seu carrasco em aliado. Então, nesse exato momento, pense em como seria sua vida se você finalmente parasse de perder batalhas para a própria mente. Como seria olhar no espelho
e sentir orgulho, não porque tudo deu certo, mas porque você teve coragem de lutar. Imagina contar histórias de quando você arriscou, tentou, caiu, levantou, mas nunca se rendeu. E isso não é conto de fadas. É real, porque cada vez que você age, apesar do medo, cada vez que você enfrenta a voz interna, você ganha uma batalha. E quanto mais batalhas você ganha, mais perto fica da vitória final. Mas você precisa estar completamente ciente de que se você continuar deixando essa voz decidir, ela vai se tornar sua identidade. Você vai começar a dizer frases como "eu sou assim mesmo" ou "não tenho disciplina". E daqui a 5, 10 anos, vai olhar para trás e ver que não foi a falta de oportunidade que te segurou. Foi o excesso de permissão que você deu para essa voz comandar sua vida. Então a escolha é simples. Ou você continua sendo soldado raso, obedecendo ordens da dúvida, ou você assume o posto de general da sua própria mente. E lembra de uma coisa: o medo nunca some antes da ação. Ele só some por causa da ação. A guerra continua, com ou sem você, mas a vitória só acontece quando você decide lutar. Agora responda para si mesmo. Você vai continuar se sabotando ou vai finalmente assumir o comando? Bom, se esse vídeo mexeu contigo, se você sentiu esse peso no peito, clica no link da descrição. Lá tem algo direto, sem enrolação, feito para te dar clareza e ferramentas práticas para vencer essa guerra de uma vez por todas. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais. Porque aqui eu vou te lembrar sempre que a batalha é dura, mas a vitória é sua.